Eu nunca vou esquecer o cheiro de terra molhada naquele fim de tarde. A estrada de chão estava dourada pelo sol, e o silêncio do interior só era quebrado pelo canto dos pássaros. Foi ali, onde ninguém jamais imaginaria que algo grandioso pudesse acontecer, que a vida do empresário mais poderoso da capital começou a ruir, não por causa de uma tragédia, mas por causa de uma fazendeira tímida, de vestido simples e olhar que escondia forças que ele nunca encontrou na cidade grande. Ele veio ao interior para resolver um problema urgente das empresas. Não acreditava em nada que não fosse concreto, caro ou calculado. Para ele, pessoas humildes eram invisíveis, até o momento em que encontrou aquela jovem segurando uma cesta de legumes no mercado rural com a serenidade de quem não tinha nada a provar para ninguém. E naquele instante, algo dentro dele desmoronou pela primeira vez. Ela não falou muito. Era tímida, reservada, quase desconfortável quando recebia atenção. Mas sua postura, sua dignidade, sua beleza natural, a forma como fazia tudo com cuidado e propósito, tudo nela era diferente das mulheres que ele conhecia na cidade. Não usava maquiagem, nem salto, nem perfumes caros, mas carregava uma luz que atravessava qualquer máscara que a modernidade tentasse impor. O empresário percebeu algo estranho. Sempre que tentava conversar com ela, sua voz falhava. Ele, acostumado a dominar salas cheias de executivos, perdia as palavras diante de uma moça que evitava até mesmo levantar os olhos. E no fundo, ele sabia que não era simples encantamento. Era como se a presença dela tocasse uma parte esquecida dentro dele. Uma parte que ele temia encarar. Mas o que ele não sabia, e o interior inteiro sabia, é que aquela fazendeira carregava um segredo enterrado há anos. Um segredo que transformou sua timidez em muralha. Um segredo que nenhuma pessoa da cidade jamais imaginaria. E esse mistério só seria revelado no fim, quando a verdade finalmente colidisse com o destino dos dois. Se esta história tocar seu coração, deixe seu like, se inscreva e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Obrigada por fazer parte deste canal que acredita no poder das histórias emocionantes. Meu nome é Helena Duarte, e cresci em um cantinho esquecido do mapa, onde as estradas são de terra, as janelas têm cortina de renda e o vento da tarde sempre traz cheiro de capim. Sou filha de pequenos agricultores, gente simples, mas rica de princípios. Desde cedo descobri que a vida no interior não perdoa preguiça. O dia começa antes do sol e termina muito depois dele. Eu nunca reclamei. O trabalho na roça me moldou, mas também me deixou tímida. Não por insegurança, e sim por saber que gente demais fala alto sem saber de nada. A maior parte do meu mundo era silêncio. O som dos bois no curral, o balançar das folhas, a água batendo no balde quando eu buscava no poço. A gente aprende a pensar diferente vivendo aqui. Aprende a observar, a esperar, a sentir. Talvez por isso eu nunca consegui me encaixar quando precisei passar um tempo na cidade. Tudo lá parecia correr rápido demais, como se ninguém tivesse tempo de reparar nas coisas pequenas, aquelas que realmente importam. Voltei para o interior decidida a nunca mais sair. Mas naquela semana tudo começou a mudar. Chegaram rumores de que um empresário muito rico e muito importante da capital viria para nossa região. Diziam que ele estava envolvido em alguma disputa de terras, que precisava resolver questões ambientais e que não gostava muito de gente simples. Senti um arrepio só de pensar nisso. Gente assim não costuma enxergar pessoas como eu. E eu não tinha interesse nenhum em ser vista. O destino, porém, sempre encontra um jeito de cruzar caminhos que nunca deveriam se cruzar. Eu só não imaginava que, no meu caso, seria tão rápido. Nem que ele notaria justamente a moça que sempre preferiu ficar no canto, em silêncio, com o chapéu de palha cobrindo metade do rosto. A feira da cidade sempre foi meu lugar preferido, apesar da multidão. Era o único momento da semana em que os moradores deixavam a roça de lado para conversar, trocar sementes, vender queijo fresco, verduras colhidas na hora e histórias que pareciam repetidas, mas que todo mundo gostava de ouvir de novo.
Eu estava ajeitando uma cesta de tomates maduros quando ouvi o ronco de um motor diferente dos que costumavam passar por ali. Não era caminhonete velha, nem moto barulhenta. Era um carro da cidade, limpo demais para aquela poeira, brilhante demais para aquele chão de terra. E foi assim que ele chegou. O empresário desceu do carro ajeitando o blazer, como se aquele gesto pudesse protegê-lo da simplicidade ao redor. Era alto, elegante, com um ar contínuo de quem nunca precisou esperar nada na vida. As conversas ao redor silenciaram como se alguém tivesse desligado o som da feira. Todo mundo observava. Ele parecia desconfortável, não pelo lugar em si, mas pela atenção repentina. Atenção que, ao contrário do que ele imaginava, não era por admiração. Era por estranhamento. Eu tentei continuar o que estava fazendo, mas quando levantei a cabeça, nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu longo demais. Senti meu rosto esquentar imediatamente. Eu não estava acostumada a ser encarada daquele jeito, como se ele tivesse visto algo que não compreendia. Baixei a cabeça rápido, ajeitando os legumes, só para ter algo para fazer com as mãos. Sempre fui assim, tímida até os ossos. Ele caminhou pela feira como quem explora um território desconhecido. Observava tudo com curiosidade e cautela, tentando disfarçar o incômodo. Quando chegou perto da minha banca, a sombra dele cobriu parte da mesa. Não sei porquê, mas meu pulso acelerou. "Bom dia", ele disse num tom firme, porém educado. "Bom dia", respondi quase num sussurro. Eu não sabia que aquele momento marcaria o início de algo que mudaria nossas vidas. "Você é daqui?", perguntou ele enquanto observava a cesta de legumes como se fosse uma obra de arte exótica. "Sou, sim", respondi, tentando não parecer nervosa. "Os seus produtos parecem muito bem cuidados. São do sítio da minha família. A gente faz tudo com bastante carinho." Ele me olhou de um jeito que me desarmou, como se estivesse tentando entender como alguém podia ser tão simples e, ao mesmo tempo, tão firme. O que eu não sabia era que, naquele exato momento, ele já estava enfrentando problemas sérios. O projeto que o trouxe ao interior estava afundando por causa de erros de planejamento, resistência da comunidade e uma sequência de decisões ruins feitas por pessoas que nunca pisaram ali. Ele não confiava em ninguém, nem mesmo em si. E talvez por isso meu jeito calmo o tenha atingido mais do que deveria. "Você conhece bem essa região?", ele perguntou. "Nasci e cresci aqui. Não tem canto do mato que eu não saiba onde dá", respondi. Ele respirou fundo, como quem finalmente encontrava algo sólido para se apoiar. "Eu estou precisando de ajuda para entender melhor este lugar." A frase me surpreendeu. Pessoas da cidade não costumam admitir que precisam de algo, muito menos de alguém do interior. "Ajuda? Como?", perguntei. "Orientação. Informação. Uma pessoa que conheça o povo, o terreno, o jeito das coisas aqui." Meu coração apertou. Eu não sabia se queria me envolver com alguém daquele mundo. Mundo de roupas caras, palavras difíceis, pressa e formalidades. "Não sei se posso ajudar", respondi, desviando o olhar. "Pode sim", ele disse com convicção. "Eu só não sei se você quer." Ele me encarou como se pudesse enxergar além dos meus medos. E pela primeira vez, senti que alguém realmente me via. Antes que eu desse alguma resposta, minha vizinha Dona Jandira apareceu, animada como sempre. "Helena, minha filha, esses tomates estão lindos." Depois ela olhou para o empresário. "E quem é o moço?" Ele se apresentou educadamente, e Dona Jandira, com aquela sinceridade que só quem é do interior tem, respondeu: "Moço, se quer saber da vida daqui, pergunte a Helena mesmo. Essa menina conhece cada curva dessa terra como ninguém. Eu quis desaparecer." Ele sorriu. Um sorriso leve, diferente do olhar sério com que chegou. "Então, você aceita me ajudar?" Eu respirei fundo, sentindo o vento quente da tarde bater no meu rosto. Parte de mim queria dizer não. Queria continuar na minha vidinha segura, previsível, protegida. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia que existia, queria arriscar. "Tá, eu posso tentar", respondi baixinho. E naquele instante, sem perceber,
eu aceitei muito mais do que um pedido de ajuda. Eu aceitei abrir a porta para um destino que estava decidido a me encontrar. Nos dias seguintes, percebi que o empresário, agora eu sabia que seu nome era Eduardo Antunes, não tinha a menor noção do que significava viver no interior. Ele chegava ao sítio arrumado demais, com roupas caras demais e sapatos que afundavam na terra logo nos primeiros passos. Seus gestos eram rígidos, como se estivesse sempre tentando manter controle sobre um mundo que não obedecia às regras dele. E apesar de tudo isso, havia algo quase humano na forma como tentava se adaptar. No terceiro dia, ele apareceu no meu portão bem cedo, antes do sol se levantar completamente. A neblina ainda cobria as pastagens, e eu estava terminando de tirar leite das vacas quando ouvi o barulho do carro. Ele saiu do veículo segurando uma pasta com documentos e um olhar preocupado. "Bom dia, Helena", disse, tentando parecer natural. "Bom dia, seu Eduardo", respondi, limpando as mãos no avental. "Eu... posso entrar?", assenti com a cabeça. Não era costume ter visitas tão cedo, muito menos visitas ricas, mas algo nele parecia sincero demais para eu recusar. Ele me seguiu até o galpão onde guardávamos os equipamentos da fazenda. Observava tudo como se fosse um mundo completamente novo. As ferramentas, os sacos de ração, o chão de terra batida, os bois mugindo ao longe. "Esse cheiro", murmurou. "Cheiro de vida", respondi, sorrindo de canto. Ele ficou me olhando por alguns segundos, talvez tentando entender como algo tão simples podia ser tão intenso aos meus olhos. "Helena", ele começou, "eu estou tendo dificuldades com o projeto. Eu já imaginava. O interior não é gentil com quem tenta comandá-lo de longe. O que está acontecendo?", perguntei. "As pessoas daqui não confiam em mim", admitiu, respirando fundo. "A comunidade acha que vou prejudicar as terras e ninguém quer se envolver. E o senhor pretende fazer o quê?" "Por isso vim pedir sua ajuda de novo." Aquela frase mexeu comigo. Pessoas poderosas não costumam admitir fraquezas. "Eu posso tentar orientar, mas não prometo nada", avisei. "Só o fato de você tentar já é mais do que eu tenho agora." Passei a manhã inteira mostrando as áreas do sítio e explicando como as plantações funcionavam, onde o solo era mais fértil, onde a água corria melhor. Ele fazia perguntas, anotava tudo e eu percebia o esforço verdadeiro por trás de cada palavra. Não era arrogância, era medo de falhar, medo de admitir que não sabia. "Você entende disso como se tivesse estudado agronomia", ele comentou. Sorri tímida. "A gente aprende vivendo aqui." Ele me observou de novo com aquele olhar que eu evitava. Um olhar que parecia me enxergar mais do que eu permitia. Quando paramos perto do açude, o vento soprou forte, levantando meu cabelo e trazendo um frio repentino. Eu me encolhi sem perceber. Eduardo franziu o senho. "Você está bem?" "Estou. Só lembrei de uma coisa. Algo ruim." Eu desviei o olhar para a água parada. "Algumas lembranças não passam, só dormem", murmurei. Ele não respondeu, mas ficou ao meu lado, em silêncio, como se respeitasse aquela sombra que eu tentava esconder. Aos poucos fomos criando um tipo estranho de confiança. Eu não era de falar muito, e ele parecia perceber que meu silêncio dizia mais que minhas palavras. Em certo momento, enquanto caminhávamos entre as árvores, ele comentou: "Você é diferente das pessoas que conheci na cidade." "Diferente como?" perguntei, desconfiada. "Honesta, direta, sem máscaras." Meu coração apertou. Não porque eu gostasse do elogio, mas porque eu sabia que aquilo não era totalmente verdade. Eu tinha sim uma máscara, uma que eu não podia tirar, uma que protegia o pedaço mais doloroso da minha história. No fim da tarde, depois de horas de explicações, percebi que ele estava exausto. As mãos sujas de terra, a camisa amassada, os sapatos inúteis completamente arruinados. "O interior cansa, né?" provoquei. Ele riu, uma risada curta, mas verdadeira. "Mais do que qualquer reunião que já enfrentei. Aqui é assim mesmo. Quem não se adapta, a terra engole. Acho que estou começando a entender."
Foi ali, naquele instante simples e despretensioso, que senti pela primeira vez perigo. Não o tipo de perigo que machuca, mas o tipo que transforma. Quando ele foi embora, a noite já tinha caído. Fiquei observando o carro se afastar até desaparecer na estrada escura. Dentro de mim, algo que eu não queria sentir insistia em acordar. Era como olhar para um horizonte que eu sempre evitei, mas que agora parecia me chamar. Fechei o portão devagar, tentando empurrar para longe aquela sensação estranha. Não começa, Helena, sussurrei para mim mesma. Mas a verdade é que já tinha começado. Depois que entrei em casa, minha avó me esperava sentada na varanda. Ela me observou por longos segundos antes de perguntar: "Esse moço da cidade? Mexeu com você, não foi?" Engoli seco. "Não é nada disso, vó." Ela sorriu. Aquele sorriso sábio que só os velhos têm. "Não precisa me contar." "Mas cuidado, minha filha. Pessoas de fora trazem sempre alguma coisa junto com elas." Eu sabia que era verdade. E mesmo assim, algo dentro de mim já ansiava pelo próximo encontro. Na manhã seguinte, acordei com o canto dos galos e o cheiro familiar de café no fogão de lenha. Tentei começar meu dia como qualquer outro, cuidando dos animais, separando as sementes para o plantio e lavando os baldes no tanque do quintal. Mas algo estava diferente. O pensamento do Eduardo não saía da minha cabeça. Não a presença dele em si, mas o jeito como ele me olhava, como se enxergasse algo que eu escondia até mesmo de mim mesma. E isso me deixava inquieta. Eu não gostava de ser vista. Não daquele jeito. Depois do almoço, fui até a cidade entregar alguns produtos na venda do seu Nestor. Passei pela praça e vi algumas mulheres comentando sobre o empresário da capital. "Ele é bonito, né?" dizia uma. "Bonito, rico e arrogante", dizia outra. "Eu ouvi dizer que ele está sempre com a Helena", comentou uma terceira. Meu rosto queimou. Era tudo que eu não queria. Virar assunto. Apertei o passo, querendo sumir. "Helena!" chamou seu Nestor da porta. "Vem cá, menina." Ele havia separado as sacolas para mim. "O povo fala demais, mas você sabe como é. Gente da cidade chama a atenção." Assenti em silêncio, mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Ao voltar para o sítio, minha avó estava na varanda costurando. "Você viu ele de novo hoje?" perguntou sem desviar os olhos da linha. "Não, nem quero." Murmurou ela. "Vó, não começa." Ela parou de costurar e levantou o olhar para mim. "Filha, você foge de qualquer coisa que lembre o passado. Mas o passado não deixa de existir só porque você se esconde." O coração apertou no peito. "Eu só não quero complicação." "Quem quer, Helena?" respondeu ela. "Mas às vezes, a vida manda o que a gente precisa, não o que a gente quer." Virei o rosto, sentindo o ar faltar. O passado era um assunto que eu evitava como se fosse fogo. Mais tarde, enquanto recolhia as galinhas, ouvi passos atrás de mim. Me virei rápido demais e bati o balde no chão. Eduardo estava ali, parado perto da porteira, segurando uma sacola com algumas ferramentas e papéis. "Desculpa, não queria assustar você", disse ele. "O senhor devia avisar quando viesse." "Eu tentei. Chamei no portão." "Mas você não ouviu." Suspirei, sem saber onde enfiar o rosto. "O que o senhor quer hoje?" "Não, senhor. Eduardo." Aquela insistência me desmontava. Eu vim porque preciso de ajuda de novo", admitiu ele. "Com o projeto?" "Com isso e com outra coisa." Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de me deixar desconfortável. "Helena, ontem, quando você falou sobre lembranças que não passam, aquilo ficou na minha cabeça. Meu corpo inteiro travou. Eu não quis dizer nada demais, mas disse." Ele se sentou no tronco caído perto do galinheiro. "E eu percebi que você esconde algo. Não por vergonha, mas por dor." Aquela frase entrou em mim como agulha. "Eduardo, eu não tenho obrigação nenhuma de falar da minha vida." "Eu sei." Ele respondeu com o olhar mais sincero que já vi. "E eu não quero te forçar a nada.
mas quero que você saiba que você não precisa carregar isso sozinha. Aquele sozinha mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Bufei, tentando recuperar o controle. Por que o senhor se importa? Porque desde que eu cheguei aqui, você foi a única pessoa verdadeira comigo. Aquelas palavras tiraram o chão dos meus pés. Ele abriu a sacola e tirou alguns documentos. Hoje descobri que meu projeto está ameaçado de novo. Tem gente tentando me derrubar lá na capital. Fiquei surpresa. Aqui? Não, lá. E não fazem ideia de que eu mudei. Que esse lugar está mudando quem eu sou. Isso acontece, murmurei. Com você também? A pergunta veio macia, mas certeira. Engoli seco. Acontece com todo mundo que perde algo. A palavra perde me atravessou como lâmina. Ele inclinou o rosto. Helena, você perdeu alguém? Fechei os olhos e por um instante eu não era mais a mulher tímida da fazenda. Eu era a menina de 15 anos, correndo descalça no meio da chuva, gritando por ajuda. Eu era o som do trovão que marcou minha vida. Eu era o vazio. Eu não gosto de falar sobre isso, consegui dizer. Tudo bem, respondeu ele com uma calma que eu não esperava. Mas, se um dia quiser, estou aqui. Fiquei em silêncio, com o coração batendo descompassado. Depois de um tempo, ele se levantou. Obrigado por hoje. De verdade. Não fiz nada, murmurei. Fez sim, e faz mais do que percebe. Ele caminhou até o portão, mas se virou antes de sair. Helena, tem algo em você que eu conheço, mas não consigo identificar. E foi embora, me deixando confusa e profundamente inquieta. Quando entrei em casa, minha avó estava perto do fogão, mexendo uma panela. Ele veio de novo, não veio? Não respondi. Helena. Ela chamou, colocando a colher de lado. Um dia, essa história toda vai ter que ser contada. Não agora, vó. Ela me olhou com uma mistura de amor e preocupação. Não agora, mas logo. E eu sabia, no fundo, que ela estava certa, porque Eduardo estava chegando perto demais, e o segredo que eu carregava não ficaria escondido por muito tempo. A transformação de Eduardo não aconteceu de um dia para o outro, mas era impossível não perceber. Ele, que antes chegava ao interior com roupas impecáveis e postura rígida, agora apareceu usando uma camisa mais simples, calça já com marcas de terra e um chapéu emprestado de alguém da comunidade. Quando desceu da caminhonete naquela manhã, alguns moradores que antes o evitavam, agora o cumprimentaram com a cabeça. Não por obrigação, mas por respeito. O interior tem um senso fuerte de justiça. Quando alguém mostra humildade de verdade, o povo reconhece. Eu estava cuidando da horta quando ele se aproximou, segurando uma prancheta e um maço de papéis bagunçados pelo vento. Helena, chamou, tentando controlar o cabelo que insistia em cair nos olhos. Acho que estou começando a entender como tudo funciona aqui. Sorri de leve, enxugando o suor da testa. O interior não é difícil, só é verdadeiro. Quem tenta mandar mais que a terra acaba perdendo. Ele riu. E a terra já me deu umas lições. Vai dar mais. Brinquei. Conto com você para não me deixar morrer afogado num pasto. Soltei uma risada tímida. E percebi que rir perto dele já não era estranho como antes. Passamos o dia visitando pequenas propriedades que seriam afetadas pelo projeto. Eduardo ouviu histórias, tomou café nas varandas, apertou mãos calejadas e pediu desculpas por erros de planejamento cometidos pela equipe da cidade. Em um desses encontros, o seu Antero, um senhor bravo conhecido pela língua afiada, o encarou e disse: Moço, eu não gosto de gente da capital, mas você tá tentando. Eduardo respirou fundo, emocionado. Tô aprendendo. Graças a Helena, né? Completou o velho. Meu rosto pegou fogo na hora. De tarde, caminhamos até o topo de um morro que dava vista para todo o vale. O céu estava tingido de laranja e rosa, e o vento carregava cheiro de capim e liberdade. Eduardo parou, apoiou as mãos nos joelhos e respirou fundo. Aqui, ele disse ofegante.
É como se o mundo tivesse outro ritmo. Tem mesmo, respondi. E ele virou para mim. Você sempre viveu assim? Sempre. E nunca pensou em ir embora? Pensei na minha avó, na casa velha, no passado que eu tentava evitar. Já pensei, mas a vida me trouxe de volta. Ele me olhou como se entendesse mais do que eu disse. Enquanto caminhávamos de volta, um trovão distante rasgou o céu. O vento mudou de direção, trazendo aquele cheiro inconfundível de chuva pesada. Meu corpo inteiro travou. Fiquei imóvel no meio da trilha. A respiração ficou curta. Eduardo se aproximou devagar. Helena... Piscar virou um esforço. Meus olhos começaram a arder. Vamos precisar correr, murmurei, tentando controlar a voz, antes de chover. Mas eu sabia que não era a chuva que me assustava. Era o que a chuva representava. Ele caminhou até mim, com delicadeza. Você está tremendo. É só um vento frio. Menti. Ele tocou meu braço suavemente. Helena, isso não é frio. Fiquei em silêncio. Você tem medo de chuva? Meu estômago deu um nó, mas simplesmente balancei a cabeça afirmando. A expressão dele mudou. Não para a pena, mas para a compreensão. Tudo bem, a gente vai devagar. Quando chegamos à minha casa, minha avó já estava na varanda, olhando o céu escuro. Essa tempestade não vem por acaso, murmurou ela. Eduardo franziu o senho, confuso com a frase. Vó, não começa. Pedi. Ela ignorou meu pedido e encarou Eduardo. Moço, tem coisa que a gente só entende quando as nuvens abrem. Eduardo sorriu com respeito. Com todo carinho, Dona Lourdes. Acho que venho entendendo algumas delas. Ela respondeu com um olhar firme, quase materno. Ainda não, meu filho, mas vai entender. Mais tarde, depois de ajudá-lo a organizar alguns mapas e documentos, ele se sentou na mesa da cozinha enquanto eu preparava um chá. Helena, ele disse com a voz baixa, o que aconteceu com você foi por causa de uma tempestade, não foi? Meu corpo congelou. A caneca tremeu na minha mão. Eu não quero falar sobre isso. Eu sei, respondeu ele. Mas eu queria que você soubesse que não precisa ter medo de mim. E naquela frase simples, havia algo que eu não estava preparada para enfrentar. Eduardo foi embora quando a chuva começou a cair. Eu fiquei na varanda, observando as gotas grossas baterem no chão de terra, sentindo cada uma delas como um peso no peito. Minha avó se aproximou com calma. Você gosta desse moço? Vó... Tentei protestar. Não precisa negar. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se perdoar. Fechei os olhos, engolindo a dor que subia pela garganta. Eu não consigo. Vai ter que conseguir, ela respondeu, segurando minha mão. Porque Deus não te trouxe ele por acaso. Entrei em casa e sentei na beirada da cama, ouvindo a tempestade do lado de fora. O passado batia na porta do meu coração, exigindo ser encarado. Eu sabia que não poderia fugir para sempre. O vento, a chuva, o medo, tudo aquilo estava voltando. E Eduardo, de algum jeito, estava ligado a isso. Meu segredo estava mais perto do que nunca de ser revelado. E pela primeira vez em anos, eu não sabia se estava pronta. A tempestade da noite anterior deixou o chão encharcado, as folhas coladas na terra e o cheiro úmido que sempre me fazia lembrar o pior dia da minha vida. Acordei antes do sol, tentando controlar a respiração e fingir que estava tudo bem, mas não estava. E pela primeira vez, senti que eu não podia mais fugir, nem de mim, nem do passado, nem do que Eduardo começava a representar na minha vida. Quando ouvi o som da caminhonete dele chegando na porteira, meu coração disparou como se corresse de algo invisível. Eduardo desceu do carro sem a elegância habitual. Parecia preocupado, agitado, como se também tivesse passado a noite sem dormir. Helena, ele começou, aproximando-se devagar. Eu precisava te ver hoje. Não consegui parar de pensar em você, na forma como ficou ontem, com medo da chuva. Eu desviei o olhar, envergonhada da minha própria fraqueza. Não tem nada de mais nisso. Tem sim,
disse ele com firmeza gentil. Tem porque você não estava só com medo. Você estava lembrando. Meu peito apertou. Ele tinha razão. Ele caminhou até a varanda, onde minha avó observava em silêncio. Dona Lourdes, a senhora sabia que a Helena tinha esse medo? Medo? Ela respondeu. Não é só medo, meu filho. É cicatriz. Eduardo me encarou, confuso. Cicatriz de quê? Minha avó suspirou, colocando a xícara na mesa. Helena não quer falar, mas talvez hoje ela precise. Eu fechei os olhos, sentindo o ar doer dentro dos pulmões. Era como abrir uma porta enferrujada que eu mantinha trancada havia anos. Eduardo, falei tão baixo que quase não me ouvi. Eu perdi meus pais numa tempestade. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o passado que caiu sobre mim. Eu tinha 15 anos, continuei, e chovia como ontem. A água subiu rápido demais. A correnteza levou parte da estrada, levou a caminhonete, levou eles. A voz falhou, mas ele não se aproximou, não me tocou. Ele ficou parado, respeitando meu espaço, me dando tempo. Eu tentei ajudar, tentei gritar, mas a chuva engoliu tudo. As lágrimas que eu segurava desde o dia seguinte à tragédia finalmente começaram a descer. Desde então, qualquer trovão, qualquer cheiro de terra molhada, me faz voltar para aquele dia. Eu nunca consegui superar, nunca consegui esquecer. Helena, Eduardo murmurou, sentindo meu desespero. Você carregou isso sozinha? Assenti, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu me fechei para o mundo, para as pessoas, para qualquer possibilidade de sentir algo. Engoli seco. E quando você chegou, eu senti tudo de novo. E isso me assustou mais do que qualquer tempestade. Foi a primeira vez que falei essa verdade em voz alta. Eduardo deu um passo em minha direção devagar, esperando minha reação. Helena, eu não quero te machucar. Nunca quis. Eu sei, sussurrei. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração congelou. O projeto, o motivo de eu estar aqui, tem ligação com aquela mesma estrada onde seus pais morreram. Senti um choque percorrer meu corpo inteiro. Como assim? A empresa que eu represento foi a responsável pela obra que não ficou pronta. O chão desapareceu sob meus pés. Eduardo. Minha voz tremeu. Você está dizendo que... Helena? Ele interrompeu com os olhos marejados. Meu pai era o responsável pelo projeto na época. Houve falhas. Houve descaso. Houve pressa. Eu senti o mundo inteiro girar, o passado e o presente colidindo como relâmpago. Eu vim para cá porque, quando descobri isso, eu não consegui mais viver em paz. A verdade atravessou meu peito como flecha. Eu queria consertar. Queria limpar o nome da minha família. Ele respirou fundo. E nunca imaginei que encontraria você. A tempestade dentro de mim ficou ainda maior do que a da noite anterior. Era como se tudo conectasse de uma forma cruel e, ao mesmo tempo, inexplicável. Por que... Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo de te perder. Ele respondeu com uma honestidade que partiu o resto que eu tinha de resistência. Eu sentei na cadeira da varanda, tonta, tentando entender. A fazenda, o cheiro de chuva, o olhar dele, tudo misturado. Eu não sei o que sentir, admiti. Eduardo se ajoelhou na minha frente. Helena, eu não quero apagar seu passado. Não quero fingir que nada aconteceu, mas eu quero ser parte do seu futuro. Eu chorava sem controle, como não chorava desde menina. Eu não sei se consigo... Consegue, disse ele firme, mas com ternura. Você não precisa enfrentar suas tempestades sozinha. Eu fechei os olhos, deixando a dor sair com força, até que ela não fosse mais um peso, e sim, um espaço para respirar. Quando finalmente olhei para ele, o vento já não parecia tão frio. A chuva já não parecia tão ameaçadora. E o passado, pela primeira vez em anos, não parecia uma sentença. Pela primeira vez, eu não senti medo. Senti possibilidade. Senti cura. Senti
que talvez o destino não tivesse sido tão cruel assim. Eduardo segurou minha mão com cuidado. Helena, me deixa ficar? E eu, com o coração remendado, mas honesto, respondi a verdade que o destino esperou anos para ouvir. Fica. Com o tempo, a tempestade que sempre viveu dentro de mim começou a perder força. Já não acordava assustada com trovões, e o cheiro de chuva deixou de ser um lembrete do passado para se tornar um sinal de recomeço. Eduardo continuou vindo ao sítio quase todos os dias, ajudando onde podia, aprendendo a lidar com a terra, com as pessoas e comigo. Aos poucos percebi que não era só ele que estava mudando, eu também estava. A dor que me acompanhou por tantos anos finalmente encontrou um lugar para descansar. Minha avó sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas, e olhando para trás, percebi que talvez fosse verdade. Eduardo não veio apenas resolver um projeto, ele veio para encarar a história que a família dele deixou mal resolvida. E, sem saber, acabou encontrando a minha também. Dois mundos tão diferentes, duas vidas tão marcadas pela perda, e ainda assim, juntas, encontraram um ponto de luz. Não era coincidência. Era propósito. Era cura. Era a chance que a vida nos deu quando achamos que não merecíamos mais nenhuma. Hoje, quando caminhamos lado a lado pela estrada de terra que antes eu evitava, sei que não estou mais fugindo de nada. Minha história não acabou na tempestade. Ela começou ali. Nos olhos de Eduardo, encontro o que perdi por tanto tempo. Paz. No meu coração, algo novo cresce, devagar, como broto depois da chuva. E quando ele segura minha mão e diz que quer ficar, não sinto medo. Sinto casa. Porque finalmente, depois de tantos anos, eu voltei a viver. E não sozinha.